gente corta a apresentação já pela metade, né? Igual a Paty falou, a Paty e o Léo, eles deram uma introdução brilhante, eles falaram de mentalidade, de tecnologia. Eu vou falar de inovação. Inovação para médico. Tá, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, é o que eu vou falar. Né? O futuro da inovação é humano. Vou primeiro fazer uma pergunta. Esse número, o que vem à mente de vocês? 8 bilhões. Agora, o que veio na mente? Isso, você já tem ou vai me pagar? Vai me pagar o quê? Pix? 8 bilhões de habitantes na Terra hoje. Eu vou fazer uma pergunta que nunca ninguém fez na história da vida de vocês. Vocês sabem me dizer quantas pessoas já viveram na história da humanidade até hoje? Quantas pessoas já enterramos 7 palmos abaixo da terra? 8 bilhões hoje vivas. Alguém chuta? 10, 20, chute. 130, próximo, mais ou menos. Vocês estão mal de chute. Pô, tudo bem que é a última palestra, né? O Tuco deu uma animada. Valeu, Tuco. Tá, a gente acerta aquela pizza depois. Né? Aproximadamente 108 bilhões de pessoas já viveram. Então, nós somos, entre vivos e mortos, pessoas que viveram, realizaram, sofreram, amaram, se frustraram, ficaram felizes, 116 bilhões de pessoas. Não existe pessoa com DNA igual, não, nem gêmeos. Então, primeira coisa para a gente entender quem nós somos na fila do pão, o que a gente veio só fazer no mundo, o quão único nós somos. Essa é a base do futuro da inovação, que é entender o quão único nós somos. E eu começo falando desse aqui que é o Nando. O Nando que vos fala, né? Aqui eu tinha uns 2 anos. O que fez o Fernando tão único? Né? Vou comentar um fato que eu chamo de Day One. Eu tenho uma teoria que eu chamo a teoria do encontro, que é composta só pelo trinômio essência, vocação e Day One. A teoria do encontro, eu falo, para a gente saber quem nós somos, essência, vocação e Day One. Esse foi o meu Day One, o dia que eu tive aquela virada de chave, putz, eu vim fazer isso no mundo, né? Que é a base do que eu sou hoje. Aos 10 anos de idade, eu estava no supermercado aqui com a minha mãe, que era filho de classe média baixa, e o pano de fundo é dizer que, nessa época, a gente não tinha muito dinheiro para comprar brinquedo, Léo, e eu brincava em casa com tubos de shampoo usado, que meu pai levava em casa para testar só produtos da empresa que ele tinha lançado. Eu nasci em dezembro de 68, estou com 55, né? Eu sei, obrigado, valeu. Né? Mas estou sempre, né, se tiver uma dermatologista, quiser fazer uma permuta, tal, inovação. E eu brincava com um tubo de shampoo usado, só como se fosse carrinho, patinho de borracha, até tirava a fita crepe que tinha no tubo, só botava no rosto e brincava de índio, de patinho e de carrinho. Né? E eu tinha essa coisa do tubo de shampoo usado. E reparei aqui nas prateleiras do supermercado que os produtos da marca do meu pai não estavam aqui só concorrendo com as grandes marcas americanas. E eu falei, mas por que será que não está aqui? O meu pai não pode estar aqui porque não é uma empresa grande. Então ele precisou criar um outro canal de vendas, um outro canal de distribuição. Então a sacada foi entender aos 10 anos o que era varejo, o que era um outro canal. Ele criou uma empresa que se utiliza até hoje do canal de vendas diretas, que é alicerçada nos relacionamentos humanos. E a grande sacada foi entendi isso, eu saquei e descobri o que era o poder dos relacionamentos humanos, que é o que me guia até hoje. As relações, o networking só sustentável, a empresa que meu pai só fundou aqui e cresceu, acho que todo mundo já foi cliente em algum momento, é a Natura Cosméticos. Acho que todo mundo já usou, Léo? Já. Mas está precisando comprar mais lá em Blumenau que eu vi. Vocês têm que encomendar mais lá. Então, esse é quem moldou e quem fez o Fernando ser tão único. E eu tenho certeza absoluta que não existe Fernando Seabra melhor do que eu no mundo fazendo o que eu faço. Acho que se a gente levanta segunda-feira para sair de casa e falar eu não sou a pessoa mais foda no mundo, a gente está fazendo alguma coisa errada.
Inclusive, a ideia que meu pai me deu só recentemente, a minha próxima camisa vai ser: eu sei que eu sou lindo, hoje eu exagerei. O empreendedor tem que ter essa mentalidade de crescimento, né? Essa autoestima. Então, isso mudou o Fernando Seabra. Eu faço o que eu faço exatamente há 10 anos, aos 46 minutos do segundo tempo, aos 45 anos de idade. Naquela época, eu fui convidado para me tornar diretor de Startup e Empreendedorismo da Fiesp. Era um cargo assim, tão importante que eu não podia só falar não, mas não sabia o que ia fazer. Fui lá e ajudei a contribuir para criar a maior competição de startups da América Latina, um projeto que já passaram 45 mil empresas para serem avaliados, são projetos do Brasil inteiro. Fiz isso por 7 anos, fui diretor de inovação da Associação Comercial de São Paulo, e na época da Fiesp, eu fui convidado para ser avaliador do programa Shark Tank Brasil, que eu acho que todo mundo aqui conhece. O programa que vocês veem na TV, ele é gravado de forma ininterrupta por 2 semanas. Mas a gente faz avaliações de 4 a 5 meses antes. É um programa que leva 10 meses inteiros para ser ali só para ser feito. Aqui, atrás das câmeras, depois fui para a frente das câmeras, num reality que saiu na Band e na Sony, que é o Planeta Startup. Tem um videozinho aqui de apresentação e tem um comentário específico sobre ele. Áudio? Tem áudio? Será que tem áudio? Não? Tá, então passo. É o vídeo de apresentação. Só fiz esse... Bem-vindos de volta ao Planeta Startup. A partir deste episódio, toda semana, 3 startups irão passar por um método de aceleração exclusivo, com duração de 5 dias. No Planeta Startup, enquanto os jurados decidem o destino dos participantes, Fernando Seabra, nosso mentor, estará durante a semana ao lado das equipes, lapidando e melhorando seus negócios. Como a gente vai crescer esse negócio sem depender de recursos de terceiros? Se você vive a transformação, você faz parte daquele negócio. Considerado o filósofo do empreendedorismo, é especialista em negócios, inovação e startups. Líder do GRI, é também professor de MBA em instituições renomadas no país, sendo mentor em inúmeras iniciativas do ecossistema empreendedor, cooperando para que diversas ideias se tornem exponenciais. Eu fiquei um pouco mais conhecido e tem gente que assistiu isso e acha que eu sou muito bravo. A edição só me mostrava lá dando bronca, mas busquem mentores que dá chute na canela igual eu, né? Falo o que falo, só dou a quem doer, porque na minha época, empreendi por 25 anos, não existia um mentor que falava na minha cara, cara, você está fazendo bobagem, né? Se tivesse, eu teria perdido menos e realizado mais. Ok, então só busquem essas pessoas, né? Então, depois fiz um terceiro, só Batalha Startup, esse americano, esse foi no Paraná o mês passado, retrasado. Então, até hoje eu fiz 6 reality shows, me tornei o brasileiro que mais fez reality show de empreendedorismo no mundo. Só 4 no Brasil e 2 nos Estados Unidos, e foi acontecendo, mas eu vou atrás, gente. Só se eu vejo que tem um reality acontecendo, igual do Paraná. Aqui, ó. A pessoa entrou em contato comigo, ah, legal, queria saber se você pode participar. Eu falo, mas como não? Só se não participar, isso não vai acontecer. Ou seja, eu com a minha camiseta, né? Eu falo, tá, mas você sabe que eu já fiz 5, sou brasileiro, e agora 6. O próximo 7, você sabe que eu já fiz 6? Vou atrás todo dia, eu não fico parado. Vá atrás disso. Não sei se vocês conhecem a Bossa Invest, é o maior fundo de investimento startup da América Latina, a gente já investiu em mais de 1.700 startups, e criamos o primeiro pool que investe só em startup de inteligência artificial, e eu sou conselheiro aqui, eu ajudo a decidir quem recebe ou não recebe investimento. O meu portfólio hoje tem mais uma, que eu tenho 7 no Brasil e 4 nos Estados Unidos, o ChatGPT, só Neuralink, Space, eu fechei o Canva. E por que me interessa em inteligência artificial? Eu acho que o mundo ele é feito por pessoas, empresas, governo e outros, e o resto. E eu acho que daqui para frente, as relações entre essa camada e essa, vai ter sempre um colchão de inteligência artificial. Então, acho que tudo vai ter algum nível de inteligência artificial
no colchão das relações entre pessoas, empresas e pessoas e empresas. Isso é por isso que me interessa tanto. O futuro da inovação humana, mas afinal, o que é o futuro? Né? Há uns meses atrás eu estava em Blumenau, na cidade aqui do nosso doutor, estava lá no Hotel Boutique. Não tem um Hotel Boutique lá do Diego? Isso. Um amigo só estava lá no hotel, fazendo uma live com um cara, tal, e eu não vi a hora de acabar. Uma pessoa assim, sabe, uma pessoa chata? Uma pessoa que só falava dela. Não, é um umbigo do mundo, né? E eu, assim, não via a hora daquela minha live acabar. E eu pensei assim, nossa, eu não vejo a hora do futuro chegar. E naquela hora uma frase se cristalizou só na minha mente, e a frase só foi o seguinte: o futuro somente existe só para termos certeza de que o presente não é eterno. O futuro não existe. Existe uma percepção de algo que não aconteceu, o que gera uma ansiedade, né? Frustração, depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, e a gente fica naquela. Mas eu não vi a hora do futuro chegar naquele momento. Graças a Deus passou aquele tempo, e aqui estou agora, e criei a frase que virou mídia social para mim. A gente não pode só trazer o futuro a valor só presente, igual fazem os financistas com essa forma, com a forma de valor presente. Mas podemos, nós hoje, nos preparar para um futuro que vai chegar, que não existe ainda. E quando a gente fala de inovação, a gente fala de muita tecnologia. E a tecnologia vai ser cada vez mais commodity. A tecnologia não vai, a inteligência artificial só, não vai só tirar emprego de pessoas, mas quem usa vai estar só mais preparado em relação à pessoa que não sabe usar, que é o capital humano. Então, para mim, o futuro da inovação é humano. Adoro essa frase do Stephen Covey: a tecnologia vai reinventar o negócio, mas as relações humanas só continuarão a ser a chave para o sucesso. A minha frase, que relaciona a isso, diz: é alocar o capital humano, é alocar capital humano mais importante do que alocar seu capital financeiro. Né? E eu pensei em três chaves da inovação e 3 metodologias que ajudam as pessoas a viver esse futuro melhor. Primeiro, entender que a gente tem que viver de forma só colaborativa, a gente tem que criar uma visão de ecossistema, e entender que não existe inovação sem choque de cultura, mas a gente se prepara para ele. Né? E para falar de colaboração, eu criei um conceito que eu chamo de o poder do network sustentável. A gente tem que fazer menos isso e mais isso. Vamos supor, a gente está num clube, é um grupo, a gente sai para jantar, 5 pessoas. A gente não quer ser a pessoa que no dia seguinte tem 4 pessoas que estão falando, putz, aquele chato não parava de falar dele. Né? Alguém já passou por alguma situação assim? Espero que não passem hoje, né? Com certeza não, está um grupo aqui só super afim de aprender. Então, a gente tem que sair disso para isso. E existe uma fórmula matemática que mostra o poder disso. A fórmula é o seguinte, ó. N, quando o número de pessoas que estão lá naquele grupo, N só menos N, só dividido por 2, representa o número de conexões só possíveis entre o número de pessoas de cada grupo. Por exemplo, 3 pessoas em um grupo só podem fazer 3 conexões, 5, 10, 7, 21, 9, são 9,36, 11,55, 13,78, 15,105, e um grupo de 17 pessoas, se todas se relacionarem entre si, elas podem fazer só 136 conexões. Então, aqui, ó, 7 fazem 21, versus só 6 pessoas que ficaram de saco cheio de um cara que não parava de falar dele. Né? E eu criei uma metodologia para ajudar as pessoas a trazer isso na vida delas. E eu falo o seguinte: em função da história de ser filho de quem eu sou, eu posso falar que há 40 anos não passa uma semana sem que alguém me peça emprego, dinheiro, indicação, dinheiro, emprego, indicação, empréstimo. Aprendi a viver, né? Faz parte da minha vida. Então, eu vivi a vida inteira um networking interesseiro da parte dos outros.
E eu falo o seguinte, existe 3 tipos de networking, o interesseiro, o interessante e o interessado, que é a teoria só que eu criei, e criei uma metodologia. A metodologia, ela faz o seguinte, se a gente aprende a ser interessante e interessado, interessante aos outros e interessado nos outros, a gente vai ter uma base de valores para criar só relacionamentos de reciprocidade, respeito e de interesse genuíno. E para isso eu criei uma metodologia, uma das minhas 2 metodologias, que faz o seguinte. Interesseiro, você vai pegar e vai escrever aqui, ó, com quem eu fui e por qual motivo. É com quem eu sou e por qual motivo. Só quem foi comigo e por qual motivo. Aprendizados. Aprendizados eu não posso ser mais, eu devo ser menos, eu não mudo os outros, mas mudo a mim. Aprendizado, putz, os outros estão vendo algum valor agregado em mim que eu não estou vendo, vou aprender. Então, nossa, eles acham legal que eu faço isso, aquilo, vou aprender com eles, vou trazer isso para o meu marketing. Né? Interesseiro. Eu quero me tornar interessante aos outros. Aqui eu tenho atributos objetivos e subjetivos, eu escrevo aqui. Livros que eu li, cursos que eu fiz, os podcasts, a comunidade, atributos socioobjetivos que fazem a gente ser interessante aos outros. E é um exercício que a gente escreve e depois a gente faz isso um plano mental. Você está numa rodinha de conversa. Pô, você quer ter um arcabouço intelectual para ser lembrado, não ser simplesmente aquele, puta, você viu o comentário chato que aquele babaca fez? O comentário chato que ele falou da mulher CEO? Esse não podemos falar. Né? Já sabemos, mas nós temos as nossas mulheres CEOs espetaculares, que nos honram e tanto nos orgulham. Interessado. Putz, eu estou interessado em falar com o Léo. Em quem? O Léo. É por qual motivo? Ele é o cara da tecnologia na medicina. É perguntas que eu vou fazer ao Léo. Conhecimentos para compartilhar e como eu vou colaborar só com o Léo. Ao fazer esse estudo, eu reconheço só necessidades para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Ah, eu tenho que estudar isso, eu tenho que ler isso, eu tenho que fazer só tal curso, ler tal livro. Esse é um canvas que ajuda a gente a criar um network sustentável. Antes e depois de uma reunião, né? Ou a qualquer momento. É um ciclo contínuo. Uma das minhas 12 metodologias. Visão de ecossistema. A gente não vive inovação sem entender aonde estamos. O Léo já falou disso. E cada vez mais, uma vez que com a tecnologia, o ambiente externo vai nos afetar só cada vez mais, ou nos beneficiar cada vez mais, se a gente usa a nosso favor. Vou pedir que vocês fechem os olhos. Pensem na palavra ecossistema. Só qual foi a primeira vez na vida que vocês escutaram a palavra ecossistema? Vem alguma coisa? Vocês podem abrir? Aula de ciências. Alguém me lembrou de mais alguma coisa? Amazônia, aula de ciências. Até 15 anos atrás, a gente só tinha a palavra ecossistema só como referência de ecossistema biológico. De 15 anos para cá, a gente só começou a usar como o termo para ecossistema de negócios. E eu criei a minha definição de ecossistema, que é a seguinte. É todo e qualquer ambiente físico, só virtual ou híbrido, só composto por partes interdependentes, muitas vezes com interesses só conflitantes, mas que podem depender uma das outras para atingir sucesso. Isso quer dizer que o sucesso do meu concorrente é meu sucesso. Se a gente entende o que é inovação e o conceito de inovação de inovação contínua, e a gente descobriu a nossa verdade, essência, vocação, e viveu o day one, e acorda segunda-feira para mudar a vida lá dos outros, eu entendo que eu tenho que ser melhor essa semana que semana passada. E estou aprendendo com os erros e fracassos da concorrência. E ter uma visão de ecossistema. Mas eu criei mais uma metodologia para facilitar. É para que a gente possa ver, entender, interagir com o nosso ecossistema. Esse é o ecossistema do Fernando Seabra. O ecossistema de empreendedorismo que eu vivo full time há 10 anos. Entrei como voluntário, entrei só dando palestra. Um dia me pediram uma proposta comercial para uma palestra. Ué, mas vocês vão pagar? Vão, a gente paga. Fui, comecei a receber, e hoje dou mentoria, palestra, etc. Fiz centenas e centenas já de eventos. Então, esse é o meu ecossistema.
Vocês sabem que isso aqui fazem parte do mesmo ecossistema? O Ozempic e as companhias aéreas? Você faz ideia, Léo? E qual o motivo? Por que o Ozempic e concorrentes do Ozempic fazem parte do mesmo ecossistema que as companhias aéreas? Vocês estão no caminho. O caminho é esse, boa. Um brainstorm, vocês iam chegar. As companhias aéreas já estão fazendo o cálculo de quanto vai economizar de combustível com a diminuição do peso médio da população. A United já estima ter uma economia de 100 milhões de dólares só em combustível, porque o peso da população média vai diminuir. Quem diria, eles estão no mesmo ecossistema. Com certeza tem um Ozempic no ecossistema de vocês que vocês não estão vendo. E quando vem, dá uma rasteira, a gente não levanta. Então, entendam, vejam, entendam e interajam com o ecossistema. Outro exemplo, qual a relação do Ozempic com as indústrias alimentícias? Ozempic com indústrias alimentícias. A Morgan Stanley já soltou uma pesquisa só falando que famílias que usam Ozempic e correlatos vão ter uma diminuição de investimento em alimento de 6 a 9%. Aí vem a Nestlé e fala o seguinte, a Nestlé cria nova marca voltada a consumidores de produtos para emagrecimento. A Nestlé lança pizza e sanduíche para usuários de Ozempic. A próxima vez que eu for lá no meu nutrólogo, aqui tem nutrólogos, né? Eu vou falar, bom, dá para recitar uma pizza a cada 3 horas? Não, senhor, essa não. Mesmo ecossistema. Inacreditável. Então, a gente tem que aprender a ter essa visão, né? E pergunto, será que vocês estão conseguindo ver, entender e interagir com o ecossistema de vocês? Ó, quem vê não necessariamente entende, quem entende não necessariamente interage. E, claro, eu sou criador de metodologias ágeis, porque é assim que eu vejo o mundo. Eu já interagi, já conversei com centenas, pessoalmente, de empreendedores, e eu e minha equipe, a gente já avaliou aproximadamente 10 mil projetos. Então, eu sei a dor que o empreendedor tem de viver a vida dele. E eu criei um mapa de ecossistema, mais uma metodologia que essa é dividida em 2 mapas. O mapa 1, ele dá para a gente uma visão, sistema dos interlocutores. Aqui a gente só coloca o nosso microambiente, acionistas, sócios, clientes, concorrentes, comunidades, recursos, só distribuidores e fornecedores. Uma visão do microambiente. Fora uma visão do macroambiente, econômico, ético, social, ambiental. Gente, isso vale para médico. E cada uma aqui tem um ecossistema diferente. Só pode estar no mesmo andar, no mesmo prédio, na mesma cidade. As relações são diferentes. Então, aqui a gente vai ver visão, sistema dos interlocutores. Pronto. Eu mapeei as pessoas-chave. Vou para o mapa 2. Aqui a gente vê, vou para o mapa 2, que é engajamento com os interlocutores. Eu pego as pessoas do mapa 1 e eu vou anotar aqui as pessoas de interesse, que são usuário final, comprador e tomador de decisão. Influenciadores, quem é influenciador, quem é recomendador, quem é sabotador. Então, lá eu vi, aqui eu entendi e agora vou interagir. Vou mapear essas pessoas no mapa de interlocutores só de acordo com o grau de interesse do interlocutor e grau de influência. Baixo e alto ou só baixo e alto. E eu vou mapear quem do meu ecossistema eu tenho que manter informado, manter satisfeito, manter engajado e manter envolvido. Pronto, esse é um mapa de relações políticas e comerciais e de atendimento dos seus clientes, dos fornecedores, para você ver, entender e interagir com quem está no seu dia a dia. Essa é a metodologia, número 12 de tudo que eu criei, tá? Que são 12. Aqui a gente entende e aqui a gente interage. Mas a gente não vive inovação sem viver o que eu chamo de choque de cultura, né? É uma coisa nova. É da mesma forma que não tem revolução sem guilhotina. Então, não tem inovação sem choque. Então, a gente tem que se preparar. Vou tocar um videozinho aqui, áudio. Um videozinho que fala de uma empresa que vive o choque de cultura.
Vou lá. Estamos entrando aqui, ó, nos bastidores, e aqui é, ó, a cereja do bolo, sem papas na língua. O que o Álvaro da Electrolux não falou? É um movimento realmente, às vezes, muito doloroso. Sempre há algo a ser sacrificado. E esse sacrifício, nem sempre a gente está disposto a pagar o preço ou a fazer esse movimento para que... Gente, o vice-presidente da Electrolux, só isso. Esse cara falando de choque de cultura, né? Quais são as consequências do choque? Tem gente eficiente que agrega valor, só se desenvolve e fica na organização. Só tem gente eficiente e que não agrega valor e os clientes se saem. Tchau, a serventia da casa foi. Que é difícil. Tem dono que fica somente dono, não executivo. Patrícia, que atende muitos aqui, tem dono que não entende. O negócio é meu. Eu tenho 1000 funcionários, não interessa. O negócio é mais importante que você, meu senhor. Entenda que o negócio vai ter mais sobrevivência, vai deixar um legado, se você estiver fora dele. Muito difícil quem trabalha com empresas de sucessão familiares. Eu, graças a Deus, sou filho de um empresário, mas ele criou uma empresa que extremamente com governança corporativa. Eu tinha um sonho, o sonho de adolescente, putz, um dia eu vou ser o cara na empresa do meu pai. Puta, estudei fora, tal, cheguei com 25 anos, tal. Me formei em Direito na PUC e queria ter feito o GV ao mesmo tempo, mas não entrei lá na GV e me falaram que tinha um curso nos Estados Unidos, um tal de MBA, isso foi em 88. Você se forma, vai fazer um tal de MBA. E agradeço a GV, porque graças a GV que eu não fui aceito, fui fazer o mestrado nos Estados Unidos e fui aluno do pai da administração moderna, um cara que chama só Peter Drucker. Não sei se vocês conhecem. Eu sou um dos 3, um dos 3 só brasileiros que fez o MBA com ele na aula dele e foi aluno dele. E já dei aula aqui em 21 faculdades e fui convidado essa semana finalmente para dar aula na GV no Rio. Isso é muito difícil, né? Então, só para falar aqui da minha experiência. Tinha o sonho de ser esse cara. Não sou, agradeço muito hoje e descobri o meu caminho e ter o meu nome, a minha história, a minha autoridade. Estou muito feliz com isso. O exemplo que eu quero dar à minha filha: construa a sua história, né? A frase, que filho vamos deixar lá para os nossos, que mundo vamos deixar para os nossos filhos. Essa frase está furada. A frase é, que filhos vamos deixar para esse mundo. É a inversa a frase, né? Empresa que sobrevive e prospera, empresa que morre é consequência do choque de cultura, de mudança de mentalidade. Então, nós temos que criar e gerenciar. A gente tem que ser só protagonista e não vítima do choque de cultura, de viver inovação, né? Como engajamento com todo mundo da empresa, só compartilhar os problemas, aqueles que podem ser, mas fazer as pessoas realmente entenderem que a concorrência está aí, que a venda está subindo ou está descendo, que a margem está menor. Trazer as pessoas. Gente, as coisas não estão fáceis. Vamos vestir a camisa? Esse negócio não é só meu, é nosso, porque vocês vivem aqui. Eventos em geral. Isso é criar cultura de inovação. Participar de um evento desse e ter uma escola igual essa, que é uma coisa inédita no país, é uma grande honra, uma bênção hoje, né? Isso é cultura de inovação. Só ter uma escola para profissionais da área médica que trazem alguém com o meu capital intelectual, eu acho extremamente inovador, né? E fico muito agradecido. Criei mais uma metodologia, que é uma metodologia para criar cultura e projetos de inovação, né? Só que se chama Golden Circle da Inovação. Só tem template para inovação contínua. O campo 1 eu te dou ideias de objetivos de inovação, atender a necessidade do cliente, sua melhoria da imagem, gerar novas fontes de renda. Então, você vem aqui, vai clicar uma. Para realizar essa meta, esse objetivo, você tem que criar iniciativas. E as iniciativas elas vão ser só divididas em criar cultura de inovação, alinhar cultura de inovação e plano de ação para que isso aconteça, para você realizar isso. Uma vez que a gente põe isso para funcionar, a gente vai ter determinadas
conquistas. Marco aqui e vou para o próximo. Esse é um ciclo contínuo, de inovação contínua. Então, é um mapa para visualizar a forma de viver inovação no dia a dia de qualquer empresa, num consultório, numa empresa de 1 bilhão, para quem está montando um projeto e está no PowerPoint. Não importa o tamanho. Essa é uma das minhas 12 metodologias. As 12 metodologias fazem parte do meu conceito que eu criei, que chama Mandala da Inovação, que são metodologias que se conversam, né? Essas metodologias eu vou lançar o meu livro, A Mandala da Inovação, estão convidados, travem a agenda, só por favor, dia 13 de novembro, na Livraria da Vila, no Shopping JK, aqui em São Paulo. Vão lá? Vão lá ganhar uma assinatura minha? Cara, e a minha letra é péssima, eu estou treinando, já estou assim, cara, como eu vou dar autógrafo? Jura? Sei que você não teve isso, porque você escreve bem. Ele já autografou um livro meu um dia, é um livro deles para mim, escreve bem, mas eu já estou assim, que porra de autógrafo vou dar, cara? Eu estou treinando lá no meu escritório. Aguardo vocês aqui para o lançamento da A Mandala da Inovação. Há uns tempos atrás eu vi um vídeo de uma ONG italiana, e eu falei, eu vou escrever um texto e vou narrar esse vídeo, só porque isso, para mim, é uma das formas do que é inovação, né, que é fazer a nossa vida melhor. Áudio. Vocês botam para play? Não, volta. Aí. Inovação é o processo de conceber, desenvolver e implementar novas ideias, produtos ou serviços que trazem valor adicional ou resolvem problemas de maneira única. Envolve a quebra de paradigmas, a busca por soluções criativas e a exploração de novas abordagens para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovação é ter a possibilidade de alugar aquele quartinho vazio para quem precisa economizar em hotel. Inovação é fazer seu colaborador mais feliz, passando mais tempo com a sua família. Inovação é ajudar a sociedade. Inovação é dar uma mão a uma menina para que ela possa, finalmente, brincar de boneca. Bom, só que você só consiga viver o futuro da inovação, só que é humano, com razão, amor, sua paixão e coração. Obrigado.